Ok, a gente está terminando aqui, por incrível que pareça, nós estamos terminando a primeira parte da nossa entrevista, né? Nós já passamos aí mais de um bom tempo aí nessa primeira parte da entrevista e a gente já começou a esquentar o assunto. Então, eu vou botar um pouquinho mais de lenha agora na fogueira e a gente vai entrar nos assuntos um pouco mais polêmicos, né? Como você disse que não tinha problema de falar sobre política e coisas da atualidade dentro de uma visão, lógico, da sua visão teológica, nós entendemos que o ponto forte, pelo menos eu entendo, que o ponto forte da teologia reformada é a soberania de Deus, né? Sim. Por mais que outras linhagens digam que também entendem Deus como soberano, mas a visão de soberania que a reforma tem, é muito mais profunda do que algumas outras visões teológicas, né? Vou colocar assim, não sei se seria a palavra, mais radical. A forma é bem mais radical de ver a soberania de Deus. Como é que a teologia reformada pode fazer aí uma leitura, você como reformado, não vou dizer a teologia porque seria algo talvez imprudente, mas você como teólogo reformado, como é que você vê esse tempo de pandemia que estamos vivendo, certo? Em primeira questão. Como você vê esse tempo de pandemia que estamos vivendo, debaixo da soberania de Deus, e a questão de todo o cuidado que se está tendo, igrejas fechadas. Vamos por partes. Então, primeiro, como é que você, como reformado, vê essa pandemia? Tá, só me permite uma observação a respeito da pergunta anterior, que é o seguinte, eu disse que a igreja tem que saber o perfil do pastor e respeitá-lo nisso. E também gostaria de falar que isso também é uma verdade com relação ao pastor. Ele precisa entender e respeitar o perfil da igreja. Ele não pode chegar impondo nada, ele tem que respeitar, tem que andar com a igreja, né? Então é um respeito mútuo entre ambos, né? Bom, então, fechando essa parte, como é que eu vejo... Espera ainda, agora eu vou te interromper. O Papo Franco acontece muito disso. Mas você tem igreja hoje, como é que está o seu ministério? Eu estou disponível para o ministério, estou disponível. Eu sou pastor auxiliar na Igreja Batista Ágape, de São Paulo, que foi a igreja onde eu fui seminarista durante os 4 anos, e agora já há 2 e pouco sou pastor auxiliar, e esperando em Deus ele me chamar para pastorear meu rebanho, né? Que eu não sei qual é, mas ele já deve ter algum rebanho para mim. Né? E a igreja que convidar o pastor Neto pode esperar o que dele? Pode esperar um pastor que expõe a Bíblia, que pregue a Bíblia e que tente fazer tudo de acordo com a palavra. Amém. Falando sobre fazer tudo, a gente volta já no assunto. Espera ainda. Falando em fazer tudo conforme a palavra, casado, solteiro? Solteiro. Por enquanto. E, biblicamente, isso não impede de fazer o ministério. Não. Na minha avaliação, não, porque Jesus era solteiro. É bom porque aqui nesse programa a gente vai quebrando alguns paradigmas e tabus. E eu gosto até... Agora eu vou pegar pesado, tá, gente? Aqui a gente acaba quebrando até certas superstições, né? Que se criam em torno de alguns assuntos. Mas, voltando, então, como você, como reformado, faz essa leitura dessa pandemia nesse momento agora? Qual é a leitura que você, como reformado, faz sobre isso? Assim, em primeiro lugar, a gente tem que estabelecer o seguinte, que doutrina da providência de Deus. A doutrina da providência de Deus diz que Deus governa toda a sua criação, desde os astros, as estrelas do céu, o sol, até a mais pequena criatura que ele criou. E isso inclui o ser humano, né? E os anjos. Então Deus controla todas as coisas. É isso que nós acreditamos. Só que a providência, a doutrina da providência, nós vemos isso na Bíblia, Deus controle de tudo. E nós conseguimos enxergar também na palavra que o ser humano ele é 100% responsável
Ele é livre para fazer suas escolhas, aquilo que ele quer. Ele é livre para escolher aquilo que ele quer. Do outro lado, Deus, ele é soberano. E ele decretou todas as coisas que viriam a acontecer, né? Isso é um paradigma. Para nós, isso não tem harmonia, nós não encontramos uma pecinha para montar esse quebra-cabeça. Nós convivemos com ele. Deus é soberano, nós somos responsáveis. Ponto. Então, por que existe essa pandemia? Essa pandemia existe por causa de muitos fatores, que eu não quero entrar aqui, né? Mas que envolve ditaduras, que envolve regimes totalitários, enfim, envolve a responsabilidade humana, né? Por trás disso existe um ser chamado Diabo, Satanás, e ele está aproveitando, ele aproveitou os corações maus do ser humano para colaborar com essa pandemia. Então, temos o ser humano sendo responsável, o diabo sendo aquele que produz o mal, e, acima disso, nós temos Deus. Não podemos esquecer. Para nós, Deus autorizou tudo isso. Deus decretou essa pandemia, Deus decretou o coronavírus. O coronavírus é uma criação, é um vírus, né? É um vírus. Então, é criado por Deus e Deus está no controle de tudo isso. De tudo isso. Só que Deus não faz nada sem propósito. E os propósitos de Deus são santos. Como é que nós podemos diferenciar, então, a obra de Deus e a obra do diabo nessa situação? Sendo que eu estou dizendo que ambos estão envolvidos nisso. Porque o propósito de Deus é bom e o propósito do diabo é ruim. Então, o propósito faz a diferenciação de uns e outros. E Deus, ele é absolutamente soberano. Houve pastores aí que eu vi pastores dizendo que Deus não tem nada a ver com essa pandemia. Isso é heresia. O nome disso é teísmo aberto. Deus tem sim. Por exemplo, Deuteronômio 32, 39, que eu estava lendo, eu dou a doença e eu mesmo dou a cura, né? Eu dou a doença e eu mesmo dou a cura. Faço viver e faço morrer, não há quem escape da minha mão. O que Deus está dizendo aí? Está dizendo que ele faz todas as coisas. Então, de ponta a ponta. De ponta a ponta. E Deus pode fazer? Nossa, como é que Deus pode fazer? Porque Deus é totalmente outro. Ele não está no nosso... Ele não está no nosso mundinho, ele não é criatura, ele não é limitado, ele é totalmente outro. Ele é majestoso. Então, Deus, ele está mandando recado para a humanidade. Deus está mandando recado para a humanidade e ele tem propósitos com essa pandemia, com toda essa situação, e ele cumprirá o propósito que ele estabeleceu de antemão. Dentro disso aí, como é que você vê a questão de igrejas estarem fechadas? Que na realidade, há uma divisão, né, pastor? Há igrejas fechadas, pastores cumprindo esse recolhimento, e por outro lado, nós vemos alguns que não estão fechando. E aí, existe um embate no meio de muitas igrejas para igrejas. Aquela história, quem não está abrindo dizendo que quem está abrindo não está correto. E quem está abrindo dizendo que quem está fechado não está correto. Então, como é que fica dentro de uma teologia, de uma visão teológica reformada, por exemplo, esse embate? A questão de, não, eu vou abrir meu templo, o templo da minha igreja, e quem não abre não é de Deus. Não, eu vou deixar meu templo fechado e quem abre não é de Deus, ou não tá correto. Como é que a gente pode equilibrar essa balança, e se é que pode equilibrar? Vou começar primeiro a minha resposta com um pastor batista, tá bom? Um pastor batista. Vai lá. Como pastor batista, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que cada pastor, junto com sua igreja, é quem deve definir se abre ou não. Eu acho que isso não compete ao Estado, porque nós precisamos
preservar a separação de igreja e Estado. Então, já estou dizendo que eu sou contra os decretos dos governadores que fecharam. Sou totalmente contrário, porque misturou a igreja e Estado como se igreja fosse coisa do Estado. Não, peraí. Nós temos a nossa vida, nós sabemos tocar a nossa vida, somos preparados, né? Nós temos muitos pastores que são bons teologicamente, e eles estão capacitados para decidir com sua igreja se fecha ou abre. Então não compete a ninguém, exceto os pastores das igrejas locais. A minha posição particular, agora é a minha posição particular, tá? Ninguém é obrigado a concordar, ninguém é obrigado a falar, enfim, a aderir. Mas a minha posição particular é que agora não é momento da igreja voltar às suas atividades presenciais, né? Eu acho que nós precisamos segurar um pouco e, enfim, tentar fazer de outra forma, continuar com os nossos cultos online, porque ainda não é momento. Nós estamos gravando agora, que dia que é hoje? Hoje é dia 26 de maio, né? Vai ao ar dia 2, né? Isso. Então, até dia 2, até o dia que você está assistindo essa entrevista, pode ser que a situação tenha melhorado. Mas eu acredito que até o momento, principalmente aqui em São Paulo, ainda não é hora de abrir as igrejas para os cultos presenciais, né? Então, eu como batista penso assim. Agora, como batista reformado, como é que eu vejo essa questão? Eu vejo da seguinte forma. Durante muitos anos, a igreja foi invadida por um sincretismo religioso desde Constantino passando até agora. E uma das coisas que nós aprendemos foi a praticar idolatria de locais. Entende? O nosso povo se acostumou a ter um local específico para cultuar, que é aquele prédio que a gente chama de igreja, que não é igreja. A nomenclatura correta é local de culto. Local onde a igreja se reúne. Mas, durante muitos anos, mais de 1.500 anos, a igreja necessitou de um local para cultuar. E o que eu percebo na minha jornada cristã é que a igreja ela passou a idolatrar aquele lugar. De forma que os pecados que eu não cometo naquele local, eu posso cometer fora dele. Eu não cometo porque estou ali, naquele local. Mas eu os cometo quando eu vou para fora daquele local. Quando eu piso meu pé fora. É por isso que nós temos maridos agressivos fora daquele local. É por isso que nós temos pessoas desonestas fora daquele local. Porque na nossa mente idólatra, nós achamos que Deus mora ali. Então, nós nos habituamos a idolatrar o local. E o que eu percebo como reformado, lembre-se, né? Eu sempre creio que Deus tem um propósito, ele pode ter até mais de um propósito, mas um dos propósitos que eu tenho visto Deus ter e trabalhar na igreja dele é o seguinte: Deus está tirando esse tipo de idolatria e esse tipo de dependência do meio do povo dele. Irmãos que brigavam por causa daquele banco. Eu sempre sentei aqui, 40 anos sentando aqui. Não pode mudar o microfone daquele lugar. Não pode pintar a parede daquela cor. E igrejas dividindo por causa disso ao longo de anos e anos e anos. E o povo não percebe que isso é prática idólatra. Porque Deus não está naquela parede. Deus está junto ao povo reunido. Então, Deus está tratando com o seu povo. E não adianta a gente espernear, querer abrir esses locais de cultos antes do tempo, porque nós não iremos sair dessa pandemia sem que Deus trate com a sua igreja. Bom, pessoal, eu tive que parar, pegar uma blusa,
porque está muito frio aqui em São Paulo e eu tive uma gripe muito forte esses dias, né? Então eu preciso me cuidar bastante, preciso me agasalhar bem, né? Mas, só para complementar a resposta, né, para resumir toda a resposta, nós reformados, nós cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então ele enviou esse vírus através dos meios dele, né? Satanás, ele não dá um passo que Deus não o permita. Então, falamos sobre isso já, né? Existe a responsabilidade humana de Satanás, do ser humano, isso tudo, que não anula os decretos de Deus, não anula a soberania de Deus, assim como a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. E eu, particularmente, vejo o seguinte, né? Que, lógico, como reformado, creio que Deus tem um propósito em todos os seus decretos, um propósito santo, justo e bom, e eu, particularmente, vejo Deus trabalhando na igreja, né? E em outras áreas também. Deus está trabalhando. Um ponto que eu pensei aqui como aplicação foi a questão da idolatria que muitos irmãos vêm praticando ao longo de anos e anos com relação ao local de culto. Mas Deus está trabalhando em muitas outras áreas nesse momento, na vida de todos os seres humanos, todos sem exceção, crentes e não crentes, evangélicos e não evangélicos, todos, sem exceção, porque Deus ele é soberano sobre todos. Deus não depende da minha fé para ser soberano sobre mim. Ele é soberano porque ele é soberano, né? E é isso, eu acredito que, piamente, como reformado, eu acredito que Deus decreta todas as coisas e ele vai cumprir os propósitos, ou o propósito que ele estabeleceu com essa pandemia e toda essa situação. Amém. Aliás, enquanto você falava aí, eu como músico, como cantor, eu lembro que eu enfrentei diversas lutas, né? Por tentar implantar palmas dentro da igreja, tentar implantar a bateria, que não tinha na minha juventude, a gente começou a implantar a bateria. A briga foi grande e hoje eu vejo os irmãos sentindo tanta falta da equipe de louvor, sentindo falta. E a gente percebendo que realmente Deus quer falar algo com a igreja. Como você colocou aí, Neto, que a gente poderia ficar à vontade para falar sobre vários temas, vamos falar de política um pouquinho? Vamos. A partir da teologia reformada, né? Sim, partindo do seu, eu vou usar a palavra aqui, né? Partindo desse pressuposto, né? Uhum. Então vamos tentar fazer um diálogo aqui da seguinte forma: direita ou esquerda? Deus. Jesus. Ok, mas ainda não respondeu. No cenário político, direita ou esquerda? Jesus. Esse cara está E tentando aí, fugir quando da eu discorrer, resposta. eu vou explicar o porquê. Esse cara está tentando fugir da resposta. Mas vamos lá, tudo bem. Jesus, questão política, né? Uhum. Cenário do Brasil político na sua visão hoje. Deixa eu reformular Muito para de... não ficar difícil, desculpa. Hum. Cenário político do Brasil hoje, na sua opinião, é favorável ou desfavorável? Ele está vibrante, como o Paulo Guedes falou, né? Mas está conturbado. Então, não está tão favorável. Vamos ver o que Então, vai acontecer, né? então agora discorra da sua primeira resposta. Jesus, o que você quis falar com isso, então? Vamos lá. Tá. Antes de começar, eu gostaria de recomendar um livro que você que é cristão não pode passar dessa vida para outra sem ler esse livro. É o livro do pastor e teólogo Franklin Ferreira, Contra a Idolatria do Estado. Leia esse livro. Vale a pena ler. Franklin Ferreira, contra a idolatria do Estado. Olha, Leia o livro e depois você volta. Tá bom? E vai ser uma boa base para você, né? Lógico, não estou impondo nada para ninguém, mas é bom, é muito bom. Vale a pena, né? Bom, vamos lá. Vamos definir o que é direita e o que é esquerda, né? A direita, a esquerda, vamos começar com a esquerda. A esquerda, ela é uma teoria que diz que a sociedade gira em torno do Estado. Então, todas as esferas da sociedade
elas são geridas pelo Estado. O Estado toma conta da arte, toma conta do trabalho, toma conta da escola, toma conta da família, toma conta da religião, toma conta de tudo. Não existe muita diferenciação entre o que é privado e o que é estatal, né? Porque o Estado gerencia tudo. Por quê? Segundo a ideia da esquerda, o Estado ele tem como função tentar acabar com a desigualdade social que existe entre o rico e o pobre, né? Então, através desse método de um Estado grande, forte, de interferência do Estado sobre várias áreas da sociedade, sobre todas as áreas da sociedade, então, através dessa interferência, o Estado tenta minimizar ou até acabar com a desigualdade social que existe, a diferença entre ricos, pobres, miseráveis, gente com muita renda e gente com quase nenhuma, né? Já a direita, ela prega que o indivíduo é o centro da sociedade. A sociedade gira em torno do indivíduo. Então, ela diz que a iniciativa tem que ser livre de empreendimento, prega menos impostos, que é a consequência natural desse pensamento de direita, né? E o indivíduo ele é livre, a família é livre para você, o pai criar o filho, você é livre para trabalhar, você é livre para produzir, sem tanta interferência do Estado. Então, note bem, uma pessoa de direita, ela jamais vai contar com o Estado para tudo, né? Eu vejo o brasileiro nas manifestações, ao mesmo tempo que ele reclama do Estado, ele cobra mais serviços do Estado. Então, nesse ponto, até quem votou em candidatos de direita, se achando de direita, na verdade, são de esquerdas, porque essa atitude de cobrar mais do Estado é de uma mentalidade esquerdista. Muita gente pensa que ser de esquerda é defender aborto, é defender movimentos LGBTs. Muita gente identifica o movimento de esquerda com pautas morais, né? O que não é o correto, Na verdade, direita e esquerda se conceituam assim. Franklin Ferreira mesmo fala a respeito disso no livro dele. Acontece que o marxismo cultural ele entrou no Brasil e a esquerda brasileira partiu com um viés moral e ético muito extremado de destruição dos valores judaico-cristãos. Então, não deu muito certo, né? Porque o Brasil é um país conservador, né? Agora, a direita ela tem a utopia dela, o indivíduo no centro. A esquerda tem a utopia dela. E nós, formados, temos a nossa ideia de como a sociedade deve seguir, né? A sociedade, para nós, ela gira em torno de Deus. Deus como sendo glorificado e o total sobre todas as coisas. E todas as demais esferas da sociedade, elas são iguais e se ajudam entre si. Não há uma hierarquia de importância, existe função diferente para cada área da sociedade. Então, o Estado tem a sua função, o indivíduo tem a sua função, a família tem a sua função, o trabalho tem a sua função, a igreja tem a sua função, que é de pregar a palavra, e, lógico, um fim social de auxílio aos pobres, mas todas estas coisas devem convergir para a glória de Deus. Então, alguém que está nos assistindo pode falar, mas isso é uma utopia. É uma utopia enquanto aqui, porque nós cristãos agora, em geral, reformados ou não, cremos que um dia Jesus voltará e ele será rei tanto de direito quanto de fato, e ele estabelecerá um reino de justiça, de paz e de amor. Então, isso não é uma utopia, isso na verdade é uma espera gloriosa que nós temos. No entanto, pastor, enquanto esse dia não chega, e nós sabemos que nem todos no Brasil são realmente cristãos, né? Ou são reformados e têm esse ideal de organização social,
Eu acredito que hoje nós tendemos mais à direita, né? Eu acredito que a posição cristã tende mais à direita. A iniciativa, a família como responsável pelos seus entes, né? Eu vejo agora, nesse momento de pandemia, muita gente querendo transferir a responsabilidade sua de filho para o Estado, né? Novamente, aquele pensamento esquerdista brasileiro que quer tanto a interferência do Estado, quer que o Estado faça alguma coisa. O Estado não tem que fazer nada, quem tem que fazer sou eu. O Estado só tem que parar de me atrapalhar, só isso. Quem tem que fazer sou eu como indivíduo. Então, é dessa forma que eu penso, né? Dessa forma que eu penso. Canal. Você agora tem aí um canal. Vamos falar um pouco do seu canal. A gente viu aí algumas posições muito breves suas em questões, em algumas matérias, mas você agora está com o canal e está aí preparando para colocar o conteúdo. No que, por exemplo, o seu canal vai diferenciar dos outros canais? Dá um spoiler aí para gente. O meu canal, ele é um canal onde eu vou postar sermões expositivos sequenciais. Então, estará disponível no meu canal exposições de livros bíblicos, né? Tentaremos ter uma linguagem acessível para todos, né? E ao mesmo tempo instrutiva, para ensinar realmente a Bíblia. O centro do meu canal é a Bíblia. Nós queremos expor a Bíblia, ensinar a Bíblia, educar através da Bíblia, mostrar o que a Bíblia fala para esses tempos, né? E sermões nós temos muitos sermões, bons sermões, mas com essa proposta num canal de ser um sermão expositivo sequencial, creio que é difícil. Nós temos, mas é difícil encontrar. O que é um sermão expositivo sequencial? Você escolhe um livro da Bíblia e, a partir desse livro, você prega nele até você esgotar o livro, até acabar o livro. Então, aqueles que acompanharem assiduamente o canal, eles, por exemplo, estou preparando agora 1 João. Né? Por que escolher 1 João? Né? Enfim, porque eu acredito que para esse tempo é necessário. Né? Nesse tempo é necessário porque as pessoas com medo de morrer, mas lá em 1 João ele fala muito sobre a vida eterna. Né? Então ele dá uma resposta no momento de crise, de medo da morte. E no momento em que os cultos estão sendo virtuais, João bate muito na tecla da comunhão. Como nós temos muitos pregadores fazendo lives e nem todos são ou têm uma mensagem cristã sadia, a primeira carta de João vai nos ajudar a fazer uma diferenciação entre o que é realmente evangelho e o que não é evangelho. Então, para esse tempo, 1 João, acredito que vai ser muito bom, né, estudarmos essa carta. E quem entrar no canal vai saber que vai ter um conteúdo realmente profundo a respeito da carta. Né? Assim esperamos. E a respeito de todos os livros que nós fizemos exposições. Né? Mas Assim então aí... Sei. Então aí a gente pode colocar aqui que esse canal é mais voltado para membros de outras igrejas ou ele é voltado para o público em geral? Esse canal ele é voltado para todo aquele que queira aprender mais a Bíblia, de maneira sequencial e profunda, e não de modo aleatório, de maneira sequencial. Pegamos um livro e fazemos ele na sequência. Ok. E você acha, você espera, digamos, você tem assim uma expectativa de atingir alguma faixa etária em especial ou não? Não, não tem. É todo aquele realmente que quiser, tiver sede de aprender a Bíblia desde o mais jovem até o mais idoso. É lógico que para isso a linguagem vai ser sempre mais simples. Tentar fazer uma linguagem sempre mais simples, para alcançar a todos que quiserem realmente. Agora, quem não tiver muito afim de estudar a Bíblia de modo sequencial, aí não vai ser o canal ideal. Foi muito bom esse nosso papo.
Eu espero que você tenha gostado. Né? Gostei também. Assim como eu gostei, eu acredito que as pessoas podem, através desse bate-papo aqui, pegar o link do seu canal e se inscreverem lá. Eu recomendo que se inscrevam, tá, gente? Eu acho que o Will já deve ter se inscrevido, ele disse que iria fazer, não sei se já fez. Oh, valeu. Isso aí, né? Isso aí, Will. O Will é o nosso diretor. Isso, o Will é o nosso diretor aqui. O TV Adoração tem como proposta, um dos programas é esse, né, o Papo Franco, onde nós já estamos aí entrando em contato com alguns nomes, e como eu adiantei aqui, um dos nomes que a gente entrou em contato já está aí em andamento, o nosso querido Dr. Lourenço, né? E tem outros nomes aí para vir. Então, prepare, porque vem muitas surpresas boas aqui no programa Papo Franco, da TV Adoração. E eu creio que você também vai ter ótimas surpresas no canal do Pastor Neto. Agora eu gostaria de dar aqui um aviso, certo? Prepare o coração e o espírito, porque o choque que você vai ter ao ter contato com a teologia reformada e tudo que eles ensinam, depois não vai estar culpando ninguém pelo choque que você vai ter, né? Então é assim, gente. Vai ter muita coisa boa lá. Eu até quero me permitir dar aqui uma sugestão ao Pastor Neto, paralelo com as mensagens expositivas, ele explicar melhor o que é realmente a teologia reformada, quais são os seus ensinos, no que a teologia reformada crê, não crê. Eu acho que seria interessante, principalmente para essa juventude que está precisando de um pouco de coisas para botar o cérebro, a massa cefálica para pensar. Né? É claro que nem todo mundo que vai estudar a reforma vai concordar com ela, mas precisa conhecer. Eu, para discordar, eu preciso primeiro conhecer. Eu não posso discordar do que eu não conheço. Né? E muitos vão concordar também, né? E muitos podem concordar, claro. Aliás, por isso que somos batistas, somos democráticos. Uns vão concordar, outros não vão concordar. Agora, nós não podemos partir para a área do desrespeito, para a área dos extremismos, porque eu creio que isso não provém nem de Deus, não é de teologia, isso não provém de Deus, os extremismos. Mas eu quero aconselhar você, se inscreve lá, o Will, acredito que já deixou aí o tempo todo no vídeo para você o link do canal do Pastor Neto. Então entra lá, se inscreve, dá essa força, divulga, compartilha, dá um like aqui no nosso canal, ativa o sininho também, que a gente vai ter aqui entrevistas semanais, tá, gente? Vai ser muito importante mesmo. Eu quero agradecer ao Pastor Neto, que topou o desafio de fazer o primeiro programa, né? Olha só a importância que está tendo isso para a gente. É o nosso primeiro programa desse novo formato. Então, para a gente é uma honra ter o Pastor Neto aqui abrindo esse novo formato, abrindo esse quadro aqui nessa modalidade, e creio que vai ter muitas bênçãos aí para a gente, muitas entrevistas boas, e outros quadros virão na TV Adoração. Temos os vídeos do Pastor Roberto, tem muita coisa, a gente vai ter tempo. Agora, eu queria que o Pastor Neto deixasse aí as considerações finais para você. Eu gostaria também de agradecer, dizer que eu estou honrado também, né? Sempre vou lembrar que eu fui o primeiro, né? O primeiro a ser entrevistado, né? A abrir o canal. Eu gostaria de deixar um versículo, né? Que está aqui em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que é a razão de ser do nosso canal. Eu creio que esse trabalho aqui também de entrevista é para trazer as pessoas mais para perto da palavra de Deus, né? O Lourenço, enfim, pessoas da palavra que estão chegando aqui e que vão levar o nosso povo a conhecer melhor as Escrituras. Então eu queria deixar esse versículo, 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz que
toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se quiser agradar a Deus, é estudando esse livro aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Então, tá aí, eu vou aproveitar, assim, a honra, o prazer que nós estamos tendo aqui e quero pedir ao pastor Neto que, então, esteja orando, né, pelo programa, por nossos telespectadores que estão assistindo o vídeo em casa, para que Deus possa nos abençoar. Ora aí, vamos lá, pastor, é com você. Amém. Oremos. Pai Celeste, estamos aqui na tua presença, Senhor. Nós queremos te agradecer por essa entrevista, nós queremos te agradecer por essa conversa, esse bate-papo, e nós queremos te pedir que o Senhor use estas palavras para edificar e consolar muitos corações, Pai. Nós confiamos no teu controle, confiamos no teu poder, e confiamos que tudo que o Senhor faz é certo, é justo e é bom, mesmo quando nós não entendemos. Te pedimos pelo nosso país, te pedimos pelo mundo, e te pedimos por tua igreja no mundo. Nós queremos te pedir também as tuas ricas bênçãos sobre este canal, para que seja realmente uma ferramenta de glória, de louvor ao teu santo nome e de edificação para a tua igreja. E nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Então, terça-feira que vem, vocês sabem que temos aí entrevista nova, temos novos participantes. Fica ligadinho aí para receber as notificações, fica atento às propagandas, folders que serão feitos, cartazes, folhetos. A gente vai estar fazendo sempre uma ampla divulgação. Obrigado, um abraço e um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Até a próxima terça. Pastor, que Deus te abençoe e obrigado por essa honra. Tchau, tchau, gente.